Oi, eu sou a Clara e bem-vindos ao meu mundo! Oi, gente! Hoje eu vim trazer pra vocês todos os 4 livros que eu li durante o mês de abril. Mas antes de começar, eu peço que, por favor, você se inscreva no canal se você já não for inscrito, pois estamos rumo a 4.500. E quando isso acontecer, eu vou sortear no link que tá aqui embaixo do form. Então vai lá e se inscreve, pode se inscrever quantas vezes você quiser. Um livro que é O Destruidor de Mundos, da Victoria Aveyard. Então não aproveita essa oportunidade e compartilha para outras pessoas o canal, para que a gente chegue logo nessa meta e eu possa sortear esse livro. Deixar o seu gostei aqui embaixo para você mostrar pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e ajudar o canal a crescer. E me seguir lá no Instagram, que é @_mundomc, tá certo? Então vamos começar com essas leituras. Abril foi um mês esquisito pra mim. Foi um mês que começou a iniciar a minhas provas finais, então eu tava lendo mais livros acadêmicos do que livros, né, pra diversão. E aí eu acabei lendo 4 livros, que foi uma quantidade pequena, porém foram livros muito grossos, principalmente um que eu vou mostrar. Então eu acho que como um todo foi bem proveitoso. Eu li 3 livros que eu gostei bastante, um que eu ainda não entendi qual foi a vibe. E vamos lá conversar sobre ele, que inclusive é Jake Livingstone, Ver Gente Morta, do Ryan Douglas. Esse livro foi publicado ano passado aqui pela Galera Record. E assim, eu, quando tive o meu primeiro contato com esse livro, eu pensava que era sobre a história do Jake, que ele tinha esse poder paranormal de ver fantasma, ver gente morta. E, tipo, ia ser uma coisa bem sessão da tarde, um romance, LGBTQIA+, representação racial, mas eu estava muito enganada. Esse livro retrata assuntos bem mais profundos, porque fala muito sobre violência na escola, sabe? Por exemplo, vai contar a história do Jake, que ele acaba de se mudar para uma escola nova, com a família dele, numa cidade nova, que há algum tempo atrás houve um massacre nessa escola em que acho que é Sawyer, nem lembro o nome do cara, Sawyer. Ele chegou atirando nas pessoas lá da escola e acabou falecendo nesse atentado. E aí o Jake, ele começa a ver o fantasma do Sawyer, e não apenas o fantasma do Sawyer, começa a meio que pressionar a vida do Jake, tipo, começa a fazer ameaças, mata pessoas próximas ao Jake, enfim, torna a vida do Jake um inferno. E é muito, assim, pesado esse livro, porque eu não tava esperando, principalmente porque foi lançado, eu li no caso, né, próximo de uma coisa que aconteceu aqui no Brasil, que era aqueles ataques a escolas, foram repetidos várias vezes durante o mês de abril. E eu tava sentindo uma vibe muito pesada vindo dele, e, enfim, romance que eu pensei que ia ter, não teve. Mas a gente vai acompanhar o Jake, que tenta intermediar essa questão aí. E é muito difícil, porque o Jake, ele sabe que o Sawyer é uma pessoa perigosa, mas ele não consegue externar isso pra família dele, pra mãe, pro irmão, porque acham que ele tá lelé da cuca. Enfim, ele começa a encontrar uns amigos que ele consegue confiar e tenta a impedir o Sawyer de fazer tanta maldade. Mas assim, a gente conhece também um pouco da história do Sawyer, a gente entende mais ou menos porque ele fez o que ele fez na escola, mas ainda assim é um livro que eu acho bem pesado. Eu não vi palavras de esperança nesse livro. Enfim, eu acho que inclusive ele não deveria ter sido publicado pelo selo da Galera Record. Eu acho que ele é pra pessoas maiores mesmo. Mas enfim, eu acabei dando 3 estrelas e meia, porque foi um livro que subverteu todas as minhas expectativas, mas eu acabei gostando, mas eu acho que a temática não tava pra mim. O próximo livro que eu li tem já vlog aqui no canal, se você não assistiu, vai lá assistir. Mas é Book Lovers, da Ellen Henry, que já foi publicado aqui no Brasil, que tá como Loucos por Livros, já saiu, né? No dia que eu tô falando desse vídeo. Então, esse livro é um amorzinho, gente. Ai, eu achei ele tão fofo. A gente vai acompanhar a história do Charlie Lastra e da Nora. A Nora, ela é produtora, empresária de escritores, e o Charlie, ele é editor. E aí eles se conhecem porque há muito tempo atrás a Nora foi se encontrar com ele pra tentar vender um livro da cliente dela, e ele não curtiu muito o livro, e ele foi meio babaquinho assim com a Nora, e a Nora também, ela não gosta muito de uns desaforos, e aí eles não tiveram uma boa impressão um do outro. E ela saiu dessa reunião, ela conseguiu vender o livro pra outra editora e, tipo, o livro foi um sucesso. E ela ficou tipo, nossa, chupa Charlie Lastra, e ficaram nesse clima de animosidade. Só que aí, um tempo depois, a Nora e a irmã dela decidem viajar pro interior pra desaparecer, porque elas moram em Nova York. E também a Nora
tem um passado traumático aí com namorados. E, enfim, elas vão viajar e pro interior, elas vão passar, eu acho que, 2 meses. E nessa cidade, é a cidade que a família do Charlie Lasseter tem uma livrariazinha, sabe? E aí ela fica, nossa senhora, ele tá aqui. Enfim, e aí a gente começa a ver o contato aí com ele, que ela descobre que o Charlie, ele tá passando por uns problemas familiares, que o pai dele tá doente e ele precisa ficar ali na livraria pra ajudar a família, enquanto que a irmã dele não vem da Itália pra ajeitar as coisas. E a Nora tá ali porque ela precisa se parecer, porque ela é um workaholic. Enfim, esse livro é muito fofo, sério. A gente vai conhecer de novo 2 personagens que têm a vida muito a ver com a literatura num livro da Emily Henry, só que de maneiras diferentes. Então eu gostei muito de ver o processo aqui de editar um livro, processo criativo mesmo, porque ele mostra muito como é o papel do editor pra orientar o escritor. E eu achei muito legal, assim, nunca tinha parado pra pensar. Eu gosto muito de processos de escrita, ler sobre o processo de escrita, ler sobre o processo editorial, né? Então eu achei fantástico. E, assim, o romance é muito fofo, a Nora e o Charlie, eles são muito... se completam, assim, sabe? Eu acho que foi trabalhado um aspecto familiar, assim, pessoal dos personagens de uma forma bem diferente dos outros livros da Emily Henry. É uma forma bem mais profunda, bem mais... assim, tem que ter muito tato pra fazer o que ela fez aqui nesse livro, sabe? Eu gostei bastante disso. Eu gosto que os livros da Emily Henry são coisas leves, fofas e ao mesmo tempo que te deixam reflexivas. Enfim, a Emily Henry promete muito com essa escrita. Eu adoro ela, quero muito ler Happy Place e eu dei 4 estrelas e meia para Book Lovers. Aí o outro livro que eu li, tipo, totalmente nada mais fofinho, foi Tudo é Rio, da Carla Madeira. Esse livro que muita gente ama, né? Muita gente acha que é favorito da vida. E assim, eu confesso que eu tenho algumas considerações acerca desse livro. Esse livro me deixou muito reflexiva. Porque a gente vai acompanhar basicamente um triângulo amoroso entre a Dalva, eu esqueci o nome dos personagens, a Lucy e o Venâncio, certo? E é basicamente assim, a Lucy, ela é uma prostituta e o Venâncio e a Dalva são casados, né? São casados. E aí, tipo, só que o casamento deles tá meio ruim, assim, e aí o Venâncio vai procurar um bordel, e nesse bordel a Lucy trabalha, só que a Lucy ficou super apaixonada pelo Venâncio, porque o Venâncio simplesmente tá nem aí pra ela. Ele pega todas as outras mulheres que trabalham ali, menos a Lucy, e a Lucy fica muito indignada que ela não consegue entender porquê, e ela acaba voltando todo o ódio dela pra a Dalva. Enfim, a gente vai ver essas relações. Só que o que eu acho interessante nesse livro, que é um livro fino, mas eu acho que a Carla Madeira, ela conseguiu sintetizar muito bem. A gente consegue conhecer muito bem a história da Lucy, muito bem a história da Dalva, muito bem a história do Venâncio. Primeiro a gente é apresentado a Lucy e a gente tem todo o background dela, o que fez ela se tornar uma prostituta, né? E aí a gente vê como alguns relacionamentos familiares vão se impactar bastante com a nossa formação de caráter, nosso pensamento de mundo. E também como... enfim, eu achei muito legal essa parte da Lucy e a gente vai acompanhando ela nessa trajetória, né, de virar uma das maiores prostitutas da história. Mas, enfim, a gente vai acompanhando, ela tem uns problemas familiares, tipo assim, ela é órfã, ela foi morar com a tia. E a tia, apesar de ser uma ótima mulher, ela não consegue, tipo, dar o mesmo amor que ela dava pras filhas dela, né, pras primas da Lucy. E aí a gente vê como isso moldou o caráter da Lucy. E aí ela acaba, enfim, se envolvendo romanticamente com os caras lá, até ela sair de casa e trilhar o seu caminho. Já a Dalva, ela é casada há muito tempo com o Venâncio e eles estão aí num momento separados. Eu não sei se eu posso dizer por quê, porque eu acho que é spoiler. Porque eu fiquei bem surpresa com isso. Na realidade, enfim, eles estavam casados, eles tiveram um filho, só que esse filho acabou falecendo, por assim dizer. E aí, tipo, isso impactou muito os dois, né? A Dalva, porque ela tinha uma vocação enorme pra aquela criança, ela já amava aquela criança. E o Venâncio, porque, enfim, ele amava muito a Dalva, mas ao mesmo tempo o Venâncio ele é extremamente ciumento. Enfim, é o maior rolê aí. Mas a questão é que a gente vai acompanhar basicamente a vida desses 3. E assim, a atmosfera que a Carla Madeira criou aqui, eu achei muito boa, muito palpável, muito crível, eu achei fantástico. Os diálogos aqui, as situações que foram colocadas também, mas o final me deixou um pouco incomodado, certo? Porque tem um plot twist gigantesco desse livro aqui.
E eu fiquei muito chocada com o que aconteceu. Eu fiquei surpresa com a atitude da Dalva em relação ao que ela fez com o Venâncio. E se eu fosse o Venâncio, eu ia ficar muito chateado com a Dalva. Mas ao mesmo tempo eu saberia que eu entendo os motivos da Dalva ter escondido tal coisa do Venâncio, sabe? Mas, sei lá, eu acho que isso privou o casal de tantas coisas, privou ela de ser o que ela queria ser por completo, privou o Venâncio de poder se desculpar, poder aprender com seus erros, sabe? Tipo, privou anos da vida do Venâncio e dela como uma família mesmo, sabe? E tipo, não sei, talvez um divórcio, por que não pediram? Enfim, é muito complicado, muito estranho esse final pra mim. Eu fiquei muito incomodada com esse final. Eu entendo os motivos da Dalva, como eu disse, mas ainda assim, se eu fosse o Venâncio, eu ia ficar muito chateada, sabendo que, tipo assim, ela teve motivos pra isso, mas ainda assim, cara, é uma coisa imperdoável. Enfim, eu dei 4,5 estrelas pra o livro da Carla Madeira, porque eu tirei meio ponto aí, minha estrela, porque eu não gostei dessa finalização, eu achei meio embrenhada. E aí, o último livro que eu li nesse mês de abril foi, assim, um calhamação, que é Chain of Thorns, da Cassandra Clare, que é o terceiro livro dessa trilogia maravilhosa. Vamos finalizar aí as últimas horas, estamos terminando O Mundo dos Caçadores de Sombras, porque só falta mais uma trilogia, que é The Wicked Powers. E assim, eu tava muito receosa por ler esse livro, eu tava com medo, porque eu não queria me despedir dos personagens que a Cassandra nos apresentou aqui. Eu acho eles um dos melhores do mundo da Cassandra Clare. E assim, foi muita dor no coração que eu tenho com essa série, mas eu gostei bastante, adianto. Eu já vi resenhas muito negativas acerca desse livro, mas eu vou dar minhas opiniões, porque eu acho que a Cassandra, ela colocou um plot no final do segundo livro, um triângulo amoroso, que aqui nesse terceiro livro, ela mostrou que esse triângulo amoroso, tipo, é sem pé nem cabeça, sabe? Que tem dois ali que são destinados a ficar junto e parece que foi só uma coisa filler de inchação de linguiça que ela acabou colocando, sabe? Só pra dar mais páginas, porque não foi bem desenvolvido. Tá na cara que não é uma coisa que a Cordelia faria, sabe? Se envolver com essa terceira pessoa. Então, tipo, pra que colocar essa atitude, esse recurso no roteiro se você não vai explorar tão bem, sabe? E eu acho que também a resolução pra esse triângulo amoroso só deixou uma pessoa muito infeliz e ao mesmo tempo ela não pode ficar infeliz, sabe? O que me deixa muito triste, porque o personagem que tá infeliz é um personagem que eu gosto muito. Mas enfim. E aí tem a tal da Grace aqui, que a Cassandra Clare tentou fazer a redenção dela, mas pra mim deu em nada, eu não gostei. Eu sei que a Grace, ela se arrepende aí do que ela fez quando tava lá fazendo as coisas que a mãe dela mandava, mas ainda assim, eu não curti. Eu achei que tem uma teoria dos fãs sobre a Grace que a Cassandra Clare poderia utilizar, mas ela não utilizou. Eu achei que seria um recurso de enredo muito melhor do que as coisas que a Grace faz aqui, certo? Enfim, aí tem... É porque a gente vai acompanhando vários núcleos, né? Aí, alguns núcleos eu achava bem fraco, assim. Eu ficava tipo, what the fuck, pra que precisa disso? E outros núcleos que eu adorava acompanhar, que é o caso da Cordelia, do James e do Matthew. E o núcleo do Alistair com o Alec, o Alistair com o Thomas, o Alec, ó. Enfim, eu adorava acompanhar esses núcleos. Os outros eu achava meio sem gracinha, principalmente do Jesse com a Lucy, enfim. E aí, tipo assim, uma coisa que eu gostei aqui da Cassandra Clare é que ela decidiu realmente mostrar porque que a Lucy e a Cordelia queriam ser parabatais, sabe? Porque eu achei a Lucy extremamente falsa com a Cordelia no livro passado. Eu não entendia qual era a melhor amizade delas, porque eu não vi essa amizade em prática em nenhum dos dois primeiros livros. Mas nesse terceiro aqui, ela conseguiu se compensar, mais ou menos, no final. Tem até um ponto extra sobre as duas, que eu acho maneiro. Enfim, eu gostei muito. Tem um personagem aqui que morre, que eu fiquei bem chocada, porque eu acho que aí também a Cassandra Clare conseguiu subverter todas as expectativas, porque eu não tava esperando que ele morresse. E a questão da árvore genealógica ficou bem diferente do que eu tava imaginando. Ela trollou todo mundo. E assim, sabe, eu gostei da finalização. Eu sei que muita gente acha que o começo desse livro ele é bastante arrastado, com muita inchação de linguiça, mas como eu gostava muito dos personagens, eu não me importava, eu adorava acompanhar eles, sabe, fazendo vários nadas. Eu acho que sim, demorou muito pro James se tocar sobre a Cordelia, e também faltou diálogo aqui, sabe? O James é uma pessoa orgulhosa, a Cordelia também. Eu acho que se eles tivessem tido um diálogo antes sobre o que aconteceu, toda a situação da Grace, muitas coisas teriam sido esclarecidas.
Mas é isso, eu dei 5 estrelas nesse livro aqui, favorito. É isso, gente, espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esquece de o quê? Deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscrever no canal pra receber mais vídeos de literatura e também pra gente bater 4.500 e me seguir lá no Instagram, que é @DaRaimundaMC. Até a próxima.